O movimento de paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo jogou o Estado num período de terror. Eu estou em Vitória com o governador Paulo Artung, que está ainda em licença médica porque foi operado na sexta-feira. Governador, essa crise está assustando o Brasil inteiro. O que o senhor acha, depois desses dias, é possível superar a crise? Como nós estamos nesse momento? Olha, nós vamos superar essa crise. Eu não tenho a menor dúvida disso. Traçamos uma estratégia muito bem montada, que está sendo conduzida e liderada pelo vice-governador, que está no exercício do governo do Estado. Essa estratégia passa por um auxílio federal importante. Nós estamos hoje com 2.000 homens entre a Força Nacional de Segurança e Exército, Marinha e Aeronáutica nos apoiando, né? E estamos trabalhando medidas importantes no sentido de iniciar um processo de reestruturação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É importante dizer... Essa vai ser a sua resposta, reestruturar a Polícia Militar? Claro, profundamente, né? O que significa isso? Tirar o comando? É importante dizer o seguinte, quer dizer, esse é um movimento inconstitucional. O legislador foi sábio quando definiu que um funcionário público que tem porte de arma não pode fazer greve. É óbvio, né? Mas está definido em lei. Então, essa é uma greve ilegal, né? E tem que ser tratada com rigor da lei, isso é muito importante dizer, né? E tem que ser responsabilizados aqueles que estão cometendo crimes. É outra coisa importante dizer. Quer dizer, uma greve feita dessa forma, eu já disse e vou repetir, é uma chantagem com a sociedade. É uma chantagem com o cidadão, né? Com o trabalhador, com o estudante, com os empresários, com as donas de casa, que, na verdade, financia o setor público. Quem paga salário de policial não é o governador, né? Não é o secretário de Estado. Quem paga é o cidadão quando paga impostos aos governos estaduais. Isso é uma atitude de sequestrar a liberdade da população, o direito de ir e vir, os direitos fundamentais da população e colocar na pauta um pagamento por esse sequestro, né? Isso é intolerável do ponto de vista ético, isso é importante dizer, isso é intolerável do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Quer dizer... Mas do ponto de vista do mérito do que eles estão reclamando, eles estão dizendo que tem o pior salário do Brasil, da Polícia Militar, e que não tem aumento há 7 anos. O que o senhor diz sobre isso? É um conjunto de inverdades, né, gravíssimas, né? Quer dizer, e é curioso, eu estou falando isso porque eu estou pensando nos outros estados da federação. A cada movimento ilegal, inconstitucional como esse, eles inventam uma tabela salarial dizendo, olha, aqui é o pior salário, aqui é o 20º salário, né? Primeiro que esse salário não precisa ser igual no Brasil inteiro. Os estados são diferentes, cada um tem uma arrecadação. Esse salário precisa ser proporcional à possibilidade de pagar de cada estado federado. Por que o salário do Acre tem que ser igual ao salário de São Paulo, que é a locomotiva econômica do nosso país, né? Isso não tem pé e não tem cabeça. Mas mesmo assim eu respondo concretamente. O salário do Espírito Santo é o 10º salário na escala de salários. Tem a ver com o nosso tamanho, tem a ver com a nossa economia. É um salário que está sendo pago em dia, né? Não tem parcelamento de salário no Estado do Espírito Santo. Se houvesse uma reclamação por parcelamento de salário, era uma coisa discutível, mas não com direito de greve, porque é proibido, né? Mas o salário está em dia. Está em dia aqui também, Miriam, todos os direitos e vantagens, as progressões e promoções dos nossos policiais estão sendo pagos rigorosamente em dia. Isso provocou um aumento da folha nesse período recessivo. Nós tivemos uma evolução de folha... 2015 e 2016. 2015 e 2016, nós tivemos uma evolução de folha próxima a 11% de aumento. Com essa crise... Mas não é reajuste salarial linear, é apenas o fato de progressões, promoções. Eu recebi um reajuste dado em 2014 para ser pago em 2015, pagamos em junho de 2015, é importante dizer isso, a própria Polícia Militar tem nada de 7 anos sem aumento. Se você pegar 7 anos, a correção dos praças passa de 38%.
dos oficiais vai de 38% a 52%. Quer dizer, é toda uma manipulação grotesca. Mas o pior não é essa manipulação. O pior é o pânico que foi produzido por esse movimento, uma produção do movimento junto à sociedade. Né? Governador, 100 pessoas morreram em torno disso. O que vai acontecer em relação a esses crimes? Isso nós vamos investigar. Né? Nós criamos um grupo de trabalho. Nós vamos investigar profundamente. Se depender de mim, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Nós queremos saber os autores desses crimes. Né? A própria sociedade capixaba está muito desconfiada com essa sequência de crimes. Nós já criamos um grupo específico, né? Naquilo que as forças federais puderem nos ajudar também, serão bem-vindas, e nós queremos elucidar cada um desses crimes. E se tiver conexão, mostrar à sociedade capixaba e brasileira, né? Porque crise é duro, é difícil, né? Mas crise também é oportunidade. E nós podemos sair melhor dessa crise. Eu estou trabalhando, mesmo em recuperação de saúde, eu estou trabalhando com a nossa equipe, com o nosso governador em exercício, com o nosso secretário de segurança, nós estamos trabalhando para sair melhor dessa crise, para sair com a polícia militar reestruturada, que ela precisa passar agora por uma reestruturação, isso está muito claro, e para um serviço público em melhores condições do seu provimento junto ao conjunto da população. O comando da Polícia Militar, os coronéis, o que eles falam sobre esse movimento? Por que eles não ajudam a controlar o movimento? Olha, eu não vou fazer um juízo de valor de todos os coronéis, né, ou de todos os oficiais, mas evidentemente que está muito claro que um grupo foi absolutamente conivente, né, e até estimulou esse ato contra a sociedade capixaba. A gente vai em alguns países do mundo e sente que a população tem clareza, que conta pública é ele que paga. No Brasil ainda não tem isso. Né? Isso ajuda a fortalecer esse corporativismo de baixa qualidade que nós temos no país, né? Porque muitas vezes a população fica meio solidária a qualquer pedido de grupos corporativos, né? Na verdade, nós precisamos incutir na cabeça da população, e esse é um trabalho pedagógico que nós vamos fazer, de que cada reivindicação dessa, uma vez atendida, essa conta, ela reverte para os impostos que são pagos pelo conjunto da sociedade. As corporações, elas tiveram muito talento em criar um certo discurso, né, que, de certa forma, transformava os seus pleitos pessoais, né, no interesse público. E a verdade não é essa. Né? Quer dizer, a verdade é que o interesse público é esse que está na rua. São os desempregados, são os empresários que não estão conseguindo ficar de pé nessa crise brutal que nós estamos vivendo, estão tendo que fechar suas empresas. Quer dizer, esse é o interesse público. Né? O interesse público hoje não é olhar com prioridade quem tem estabilidade no emprego, tenha dó. Quem tem estabilidade no emprego tem alguma coisa dentro dessa crise que é a pior crise que esse país já viveu. E quem não tem estabilidade no emprego? Como é que vive o pedreiro da construção civil numa hora dessa? Perde o emprego, perde tudo. Não é que ele não conseguiu a correção do período inflacionário, não. Ele perde tudo. Ele vai para casa, sabe, com a mão na frente e outra atrás. O nosso olhar das lideranças brasileiras precisam estar na direção desses que estão perdendo tudo numa crise brutal, que está chegando a quase 13 milhões de desempregados. Eu acho que nós precisamos discutir bem o que é o interesse público do nosso país e quebrar mesmo, quebrar esse movimento corporativo que só olha para o umbigo e para o dedão do pé. Nós precisamos olhar para o país, olhar para o presente, olhar para as futuras gerações. Isso só vai acontecer se a gente reformar profundamente o país. Uma hora nós vamos ter que parar e pensar, faz sentido estabilidade no emprego nesse mundo que nós estamos vivendo? Nós vamos ter que pensar, faz sentido aposentar uma pessoa com 49, 48, 50 anos de idade,
Tem algum sistema previdenciário que suporte pagar essa aposentadoria? Claro que não. Então nós vamos ter que enfrentar esses temas. Eu acho que esse episódio do Espírito Santo, não é Espírito Santo, isso é Brasil. Esse episódio do Espírito Santo pauta uma coisa, pauta que nós vamos discutir as coisas com profundidade e agir, né? E não ter uma atitude fácil, né? De certa forma, ir acomodando situações que, na verdade, não tem mais espaço para acomodar, porque nós estamos aí com um país com déficit fiscal brutal, com os estados federados em situação dificílima. O que nós precisamos é ter a capacidade de olhar no branco do olho da sociedade e conversar as coisas como elas são e discutir bem as coisas e não se dobrar, sabe, a esse tipo de chantagem, não aceitar esse tipo de ação, porque é isso que trouxe o Brasil a essa quadra difícil que nós estamos vivendo. Governador, antes de fazer o intervalo, eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, você está falando com essa empolgação que é preciso enfrentar do governo do Rio de Janeiro, deu aumento antes de qualquer coisa. Ele viu o que está acontecendo no Espírito Santo, teve um boato no Rio de Janeiro de que ia ter uma greve lá também, e aí o governador, que está numa situação muito pior, porque está parcelando o salário, deu um aumento. Eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor acha disso depois do intervalo. Eu volto daqui a pouco, estou conversando com o governador Paulo Artung sobre a crise de segurança no Espírito Santo. Eu estou em Vitória, no Espírito Santo, conversando com o governador Paulo Artung. Governador, então, o senhor endureceu com os grevistas da Polícia Militar, mas o governador do Rio de Janeiro, antes de qualquer coisa, já deu um aumento. O que o senhor acha? Olha, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, a situação do Espírito Santo e do Rio tem similaridade. Nós somos dois estados produtores de petróleo e gás, né? Quando cai o valor do barril de petróleo, cai a arrecadação do Rio, na mesma proporção, cai a arrecadação do governo do estado do Espírito Santo. Nós aqui no Espírito Santo estamos vivendo questões próprias do Espírito Santo. O desastre ambiental da Samarco, o pior desastre ambiental da nossa história, impactou profundamente a economia do estado do Espírito Santo. Quanto que é a arrecadação, Samarco? Nós perdemos mais de 200 milhões de arrecadação. A Samarco sozinha significa mais de 5% do nosso produto interno bruto. Uhum. É uma pancada. Uhum. Então, além da queda do preço do barril de petróleo, nós temos a Samarco. Além disso, nós temos, de uma maneira atípica, uma crise hídrica que nós estamos tendo que administrar no nosso estado. Então, quer dizer, além da similaridade com o Rio na questão da área de petróleo e de gás, nós estamos convivendo com outros desafios que impactam a nossa receita, né? Desde o início nós tiramos uma posição. Nós vamos cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Sabe por quê? Porque nós temos consciência de que esse país não tem jeito se não tiver responsabilidade fiscal. Quer dizer, essa crise que nós estamos dentro dela, da onde veio? Veio da irresponsabilidade fiscal. Ou a gente cumpre, e aí cada um precisa fazer a sua parte, ou esse país não fica de pé. Nós não vamos readquirir a confiança. Não tendo confiança, não tem investimento privado. Não tendo investimento privado, essa roda não roda e a gente não consegue gerar emprego, gerar oportunidades e gerar a própria arrecadação. Então, nós fixamos, consertamos o orçamento, cortamos gastos, não fizemos ajuste aqui no Espírito Santo pelo lado da receita, não, fizemos pelo lado da despesa. E eu estou esperando minha resposta sobre o governador Pezão. Vou chegar lá, nós seguimos esse caminho, o Rio não seguiu esse caminho, é isso que eu estou dizendo. Uhum. Esse é o caminho capixaba. Uhum. Né? Nós fizemos ajuste, nós não aumentamos ICMS, nós não aumentamos a alíquota de ICMS, nós não fizemos ajuste pelo lado da receita, que o Brasil se acostumou a fazer, infelizmente, nesses últimos anos. Nós fizemos na despesa, cortamos na carne, cortamos custeio. Fechamos o ano agora com mais um corte enorme de custeio, quase 8% do custeio em relação a 2015. Assim que nós estamos mantendo as contas em dia. A quem deve o Espírito Santo hoje? A ninguém. Zero de dívida, né? Então, assim, esse é o nosso caminho. O caminho do Rio foi outro. Acho que o caminho do Rio não é certo, né? Não é bom para o Rio. Nós somos todos apaixonados pelo Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, tem família no Rio de Janeiro. Esse caminho não é bom para o Rio, mas não é bom para o Brasil, né? Essa história de que, olha, eu vou empurrar para o governo federal pagar a minha conta, não existe essas coisas de governo federal. Quem paga a conta é o Brasil, é o brasileiro, né? Então, assim,
o Rio vem num caminho errado, né? Quando eu me opus a fazer renegociação de dívidas dos estados com a União, eu me opus porque, desde o início, eu achava que isso não era caminho, né? A negociação da dívida foi muito bem feita lá no governo Fernando Henrique. Quer dizer, o problema nosso é folha. É folha de ativo, folha de inativo. Nós temos que encarar essa realidade, como eu estou encarando aqui, como a minha equipe está encarando aqui nesse momento. Não adianta subterfúgio, né? Porque a conta não fecha, o dinheiro não aparece. Como é que vai dar aumento a alguém que está tendo que parcelar salário, né? Sabe, é surrealismo, né? Então, assim, isso não fica de pé. Eu acho que nós estamos indo, Miriam, com dificuldades, às vezes incompreensões graves, né? Mas nós temos certeza que nós trilhamos um caminho certo. Nós queremos ajudar o país a sair dessa dificuldade. Eu acho que o Espírito Santo é pequeno, desculpe, é pequeno, né? Eu até brinco com o Espírito Santo é pequeno, o governador baixinho, mas nós podemos dar um bom exemplo para o Brasil, né? E eu acho que o Brasil está precisando disso, de boas atitudes, de boas práticas. Nós precisamos consertar o nosso país, nós precisamos agir no presente para que os nossos filhos, as futuras gerações, tenham respeito pela nossa passagem nesse tempo que nós estamos vivendo. Governador, o Espírito Santo tem sido mostrado como um exemplo em várias coisas. O ajuste, o tratamento dos prisioneiros, recentemente foi matéria, inclusive na Globo News, Sim. sobre a política penitenciária do Espírito Santo. Enfim, mas essa crise estourou de uma forma muito violenta. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, o senhor não teve nenhum aviso prévio de que isso poderia acontecer. Segundo, isso não é porque o senhor foi longe demais no ajuste fiscal? Há quem considere que o senhor foi longe demais no ajuste, apertou tanto que a sociedade estourou aqui e pode estourar outros movimentos grevistas. Não, eu acho que nós estamos no ajuste fiscal na medida certa, né? Ou seja, nós estamos conversando com a sociedade, com as instituições o tempo inteiro, inclusive com o sindicato dos funcionários públicos. Nós estamos conversando o tempo inteiro, mostrando as contas públicas e dizendo, olha, nós temos que conviver com essa receita que nós temos. Se isso é ir longe demais, sabe, eu diria assim, isso é fazer o que as famílias brasileiras estão tendo que fazer. Né? Uma família que tinha 3 trabalhadores, hoje tem 1 para sustentar a família, o que eles estão fazendo? Olha, a receita agora diminuiu. Então, nós estamos cortando aqui, cortando ali, até que a realidade volte. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o ajuste capixaba não foi longe demais, foi o certo, é o ajuste que nós precisamos nos outros estados federados. Me desculpe a franqueza, é o ajuste que nós precisamos na União, sabe? Para quê? Porque quando o Brasil readquirir de novo o equilíbrio das contas públicas, nós vamos readquirir a confiança. Quando a gente teve a confiança lá atrás, nós ganhamos o grau de investimento, nós ganhamos o investment grade. Com o grau de investimento, o que aconteceu no país? Choveu na nossa horta de investimento, o país cresceu, as oportunidades se abriram para a juventude brasileira, é isso que nós precisamos retomar. Não tem atalho num assunto desse, sinceramente. Não tem atalho, nós precisamos enfrentar o problema como ele é. Quer dizer, nós estamos dialogando com a sociedade o tempo inteiro, dizendo o tempo inteiro o que nós estamos fazendo. Quer dizer, o que aconteceu aqui, Miriam, voltando ao eixo da sua pergunta, sabe, é uma coisa quase covarde comigo, né? Ao saber de uma informação que eu ia ser internado, ia para um centro cirúrgico, sabe, se montou esse movimento. É quase desumano uma coisa dessa, né? É quase desumano o que aconteceu no estado do Espírito Santo, né? Mas Deus é bom. Ele já estava programado há mais tempo? Ele tinha uma programação para o Carnaval, nós vimos acompanhando e vimos dialogando para que não acontecesse, né? E ao ter a informação de que eu estava indo para um centro cirúrgico, ele foi detonado aqui. Quer dizer, eu volto a dizer, Deus é bom, Deus é Pai, né? Vai nos dar força, energia, vamos superar essa crise. E, se Deus quiser, vamos sair muito melhor também na estruturação da nossa polícia militar do que nós entramos nessa crise. Muito melhor, sabe? Talvez até ajudando o país a discutir também essas questões de administração das suas polícias militares. A segurança pública agora está no comando do Exército, é isso? É uma espécie de intervenção? É por um período curto? Não, assim, é a segunda vez. No governo passado, eu tive que pedir forças federais
E aí passa-se o comando oficialmente para o Exército. Isso é uma coisa burocrática? O Exército vem, quer dizer, na hierarquia militar, ele assume formalmente o comando, mas é um diálogo aberto. O secretário de Segurança está comandando as nossas polícias, o comandante da Polícia Militar está no comando da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil da mesma forma. Isso é o contrário, Miriam. Talvez o que a gente precisa no Brasil hoje é essa integração maior. Sabe? E aí eu elogio o governo na atitude rápida que o governo está tendo com os estados federados. Por quê? Porque antigamente acontecia um problema desse, a primeira coisa de dizer é o seguinte: segurança pública é o problema dos estados, e tentar empurrar o problema, empurrar a bola para o lado. Empurrar a bola para o lado não resolve o nosso problema. Nós precisamos unir as forças. Tem problemas de fronteira, tem problemas de entrada de drogas, de armas no país. Nós precisamos colocar o governo federal cada dia mais na estruturação e ação da política pública de segurança do nosso país. Então, quanto mais a gente estiver juntos, né, ao invés de competir, né, ou de omissão, né, tanto a competição entre essas forças quanto a omissão é muito ruim. Ao invés da omissão e da competição, a cooperação. É isso que nós estamos praticando no Espírito Santo hoje. Você vê que já melhorou o ambiente no Estado do Espírito Santo, vai melhorar cada dia mais e vamos superar essa crise de cabeça erguida e não fazendo coisas erradas, porque não tem solução fácil para problemas complexos como esse que nós estamos vivendo no Estado do Espírito Santo. A solução é difícil, mas ela precisa ser enfrentada até para que a gente saia do outro lado melhor. E eu estou muito otimista que nós vamos sair do outro lado muito melhor do que entramos nesse momento. Governador, última pergunta, o senhor tem alta médica quando? Quando que o senhor volta ao governo do Estado? O doutor Miguel, que me operou, ele a princípio propôs que eu voltasse em 15 dias. Eu disse a ele compreendeu que isso era impossível, pela circunstância que nós estamos vivendo. Inclusive, eu disse a ele que eu ia voltar trabalhando um pouco, que é o que eu estou fazendo, né? Mesmo mantendo o nosso vice-governador, César Conago, no exercício do governo. Então, nós ajustamos, ele me deu uma orientação muito bem dada de todo o comportamento que eu preciso ter, mas segunda-feira eu reassumo o governo, e eu acho que esse é um ato importante, né? Assumo o governo, estou muito satisfeito com a condução do nosso vice-governador, estou muito satisfeito com a condução da equipe nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, mas eu assumo o governo porque eu acho que esse é um sinal importante para os capixabas e também para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Então, assumo plenamente, vamos à luta, mangas arregaçadas e muita disposição para trabalhar, né? Eu acho que é isso que o Brasil está precisando da gente. Governador, boa sorte, boa recuperação, boa sorte na superação da crise, que o senhor tenha logo seu pronto restabelecimento. Que eu desejo obrigado por essa entrevista, mesmo nessas circunstâncias pessoais e da crise no Espírito Santo. Até o próximo programa.